galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Gramatix para mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as classes de palavras. Esse tema é muito importante se você estiver no ensino fundamental, no ensino médio, fazendo vestibular, fazendo concurso. Ou seja, esse tema é importante em qualquer fase da sua vida. Tranquilo? Bom, antes de começar a aula, eu peço para que você se inscreva no canal, peço também para que ative as notificações, assim, quando tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo mais rápido, e também deixar aquele like para incentivar o nosso canal a crescer cada vez mais. Tranquilo? Vamos lá? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? São 10 as classes de palavras. Olha aí, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição e numeral. São 10 as classes de palavras, como eu disse. Mas eu não vou falar sobre as 10 classes hoje. Eu vou falar sobre 5 classes hoje e sobre as outras 5 na próxima aula. Tranquilo? Por uma questão de tempo, de logística mesmo, tá? Para a gente não falar sobre tudo isso aí hoje. É para vocês pegarem esse conteúdo aí de uma forma mais leve, mais tranquila, tá bom? Então vamos lá. Primeira classe de palavra, substantivos. Eles servem para quê? Eles servem para nomear seres, objetos, sentimentos, fenômenos da natureza, tá? E eles variam em gênero, número e grau. Quando eu falo varia, significa que pode ir para o plural, pode flexionar em gênero, ou seja, pode passar do masculino para o feminino, pode estar no aumentativo, no diminutivo. Então, a gente tem essas variações nos substantivos. Há classes de palavras que são invariáveis, ou seja, elas não podem mudar de gênero, elas não podem ir para o plural, e nós veremos isso mais adiante, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos de substantivos. Eu acredito que substantivo seja muito tranquilo assim para todo mundo. A gente usa muito substantivo no nosso dia a dia. Exemplo, pássaro. O pássaro passou por aqui. O pássaro está voando. Quem nunca falou isso? Cadeira. Você tem cadeiras na sua casa. Você tem cadeiras na sua escola, na sua faculdade. Então, muito comum. Amor, Brasil, chuva. E aí eu não vou entrar em outras definições de substantivo. Por exemplo, substantivo próprio, substantivo comum, concreto, abstrato. Eu não vou falar sobre isso hoje. Por quê? Se eu for falar sobre isso hoje, vai ficar uma aula gigante. E aí eu vou acabar falando só sobre substantivo. O objetivo desta aula é apresentar as classes de palavras. Não falar sobre cada uma de maneira muito específica, tá? Então, para isso a gente fará outras aulas. Mas hoje eu não vou falar sobre substantivos, por exemplo, de uma maneira muito aprofundada, tá? É só para apresentar mesmo a classe de palavra para vocês e falar sobre o que ela significa um pouquinho, dar exemplos, é por aí, tá bom? Próxima, verbos. Todo mundo usa verbo no seu dia a dia. Alguns usam de maneira equivocada, mas usam. Então vamos lá. São palavras que designam ações, estados ou fenômenos da natureza. Variam em número, pessoa, modo, tempo e voz. Então, os verbos também são variáveis. Não como os substantivos. A variação verbal é outra, tá? Quando eu falo varia em número, pode ser singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, pode ser a primeira, segunda, primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. É isso, tá? Modo. Pode ser o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, particípio, tá? Por aí vai. Tempo, pretérito, futuro, presente, voz, passiva e ativa. É isso, tá? O verbo vai flexionar dessa maneira. E aí eu te dou alguns exemplos de verbos. Correr, estar, ser, nevando, feito. E muita gente fala o seguinte, o que é verbo? A verbo é aquela palavra que designa ação. Não. Pode designação? Claro, pode designação, tá? Mas é uma palavra que pode relacionar em um estado, tá? O verbo de ligação, por exemplo, ele não designa uma ação. Ele liga o sujeito ao seu predicativo, tá? Então, por exemplo, Luiz é bonito. Isso aí designa ação? Não. Ou seja, essa noção de que o verbo denota ação só é pouco, tá? Então, não vai por aí não.
esse caminho aí é meio esburacado, tá meio equivocado. Tá bom, gente? Adjetivos. Os adjetivos modificam os substantivos, atribuindo-lhes estados, características e qualidades. Muita gente fala assim, adjetivo atribui qualidade. Não, não só, tá? Por exemplo, o homem é feio. Feio é qualidade? Não, mas é adjetivo. Então, cuidado com essas definições muito simplistas, digamos assim, tá? Adjetivo tem a ver com qualidade, não só, tá? Tem a ver com estado, característica, qualidade também, tá? Então, variam em número, gênero e grau, como os substantivos. Exemplos de adjetivos: feio, bonito, cansado, rico, pobre. E aí, como nos substantivos, você tem lá o grau. Você tem o grau superlativo, absoluto, sintético, enfim. Você tem várias possibilidades aí para os adjetivos. Adjetivos que são compostos, enfim. Mas não é o objetivo da nossa aula falar de maneira aprofundada também sobre os adjetivos, como eu falei lá no caso dos substantivos. Tá? Haverá outras aulas para fazermos essas análises mais profundas sobre as classes de palavras. Hoje é só para apresentá-las, tá bom? Pronomes. Pronomes são muito importantes, tá? Os pronomes acompanham ou substituem os substantivos. São fundamentais para a coesão textual. Por que são fundamentais para a coesão textual? Porque eles evitam que você repita um termo de maneira desnecessária. Por exemplo, os pronomes relativos. Os pronomes relativos recuperam, fazem referência a um termo que já apareceu lá no seu texto. Então, eles evitam que você fique repetindo toda hora a mesma coisa. Isso, por exemplo, na sua redação, tá? É um problema. Você repetir muitas vezes o mesmo termo é um problema na sua redação. Um dos recursos que você pode utilizar para não repetir é usar os pronomes, tá? Um deles, os pronomes relativos. Alguns variam em gênero e número. Então, nós temos o seguinte aqui: este, esse, que, cujo, alguém, todo, eu, me, meu e teu. Tá? Nós temos aí os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes oblíquos, os pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, tá? Indefinidos. Ou seja, nós temos muitos pronomes aí, e tampouco é o nosso objetivo falar de maneira aprofundada sobre os pronomes, tá? Eu sei que é meio repetitivo, mas só para deixar bem claro que a aula não é para falar só sobre pronome, só sobre adjetivo ou só sobre substantivo. Se fosse, eu falaria no início. Não é o caso ainda, tá bom? E os artigos? Os artigos têm um poder assim muito legal. Por quê? Eu até coloquei aí para vocês, o poder dos artigos é tal que eles podem mudar a classe gramatical das outras palavras. E é verdade. Eles antecedem os substantivos. E aí vai acontecer o seguinte: se você colocar um artigo antes de um adjetivo, esse adjetivo vira substantivo. Se você coloca um artigo antes de um verbo, esse verbo vira substantivo. Olha que legal! E por que isso acontece? Isso acontece porque acontece uma derivação imprópria. Você colocar um artigo antes de uma outra palavra, que pode ser um adjetivo, um advérbio, vai modificar a classe gramatical dessa palavra. É o que a gente chama de derivação imprópria, tá? Então, exemplo aí para os artigos: o, os, a, as, uns, uma, umas. Provavelmente você já utilizou isso aí, utiliza ainda bastante na sua vida, tá? Então, um amigo telefonou para você, um rapaz telefonou para você. Quem é esse rapaz? Aí o artigo é indefinido. Então é por aí. Tá? A gente não vai também falar muito sobre os artigos, não, só para apresentá-los a vocês. Isso fecha a nossa aula de hoje. Eu apresentei as primeiras 5 classes gramaticais. E na próxima aula eu falarei sobre outras 5. Preposição, conjunção, interjeição, tá? Advérbio. E aí a gente finaliza essa apresentação. E posteriormente eu vou falar de maneira mais aprofundada, tá? Mais
detalhada sobre as classes de palavras. Bom, e é isso, gente. Se vocês gostaram desta aula, eu peço para que compartilhem com seus amigos, seus conhecidos, seus familiares. Compartilhem a aula. Isso é muito bom para o canal. Inscrevam-se também, ativem as notificações, deixem um like. Isso tudo faz com que o canal cresça cada vez mais. E lembrando que amanhã, às 17 horas, tem aquela dica rápida aqui no Grammatics, tá? Quinta-feira, aula, sexta-feira, dica rápida aqui no canal. Eu agradeço a sua companhia, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, tá? No YouTube, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, podem deixar comentários que eu vou responder da maneira mais breve possível. Beleza, gente? É isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!